Boa noite a todos. A leitura é do livro Pão Nosso, o Arado. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdias que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isto e refletimos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, vamos nos concentrar, pedir a Jesus que possamos compreender as palavras que aqui forem ditas pela nossa irmã Rita, que auxilie ela na sua palestra e conduza-nos, Senhor, para que possamos entender o que aqui for dito. Muito obrigada e que assim seja. Bem-vinda, Rita. Com você agora. Olá, obrigada, gente. Uma grande alegria a gente estar aqui de volta, né? Então, nosso tema hoje, deixa eu colocar aqui para vocês, é com base no livro Fonte Viva, né? Vocês já estão conseguindo visualizar? Sim. Ok. Então, vamos lá. É a mensagem 64, Semeadores, lá do Fonte Viva. E aí, antes da gente começar a desenvolver o tema, a gente aproveita o momento, né, começando o ano, ainda nas energias de 2026, desse início, né, e hoje já se vão 16 dias do novo ano, mas que a gente ainda, né, está com as energias do ano que nasceu há pouco tempo. Que a gente possa, então, pensar o que foi o ano de 2025 para a gente. Como é que foi esse ano, né? Fazendo um balanço, o que a gente prometeu em 2024, a gente conseguiu cumprir em 2025? A gente deixou alguma coisa, não, isso aqui eu não consegui fazer, mas eu vou transferir, né? Vou levar para fazer em 2026. 2026 não passa. O que aconteceu com a gente em 2025, que a gente achou que não foi muito legal, a gente conseguiu perceber como uma proposta de aprendizado, como um processo de educação para a nossa alma. Os tesouros que a gente buscou em 2025, eles ajudaram a construir os tesouros do céu, como Jesus nos falou. Então, tem muitas coisas que a gente vai pensando, vai analisando, e esse é o momento da gente lembrar do que a gente prometeu para 2026 e renovar os votos. Que votos a gente vai renovar? A gente vai renovar os votos com Jesus. A gente vai renovar os votos com o bem. A gente vai estar trabalhando nessas reflexões para entender os desafios que nós passamos, né? Então, a mensagem inicial, ela trouxe muita coisa para a gente refletir,
O que nós estamos fazendo com o solo do nosso coração, com as experiências que a gente tem, né, com aquilo que a gente esperava que acontecesse e não aconteceu. E a gente vai olhar no Evangelho e também na própria Bíblia como um todo, no Antigo Testamento, Novo Testamento, aquela mensagem que fala que há tempo para tudo. E às vezes a gente acha que as coisas têm que ser no nosso tempo. Quando a gente pede, né, na nossa prece, na nossa oração, a gente pede para que venha no nosso tempo. Às vezes a gente está tão apressado, tão agoniado, né, precisando muito de alguma coisa, e a gente pede para Deus que venha logo, que o socorro venha logo. Mas a gente precisa pensar que nós nunca estaremos desamparados. Nós sempre estaremos envolvidos com os benfeitores. Quando a gente lê sobre o anjo da guarda, então sempre tem um espírito que está cuidando da gente, que se comprometeu a cuidar da gente. Mas, por outro lado, nós somos seres dotados de livre arbítrio. Como é que nós estamos usando o nosso livre-arbítrio? E essa mensagem de hoje, Semeadores, ela vai falar um pouco para a gente, né? Vai trazer essa reflexão da nossa atitude, das nossas escolhas, da nossa conduta perante a vida, perante a mim, perante o próximo. Como é que nós estamos? Cada um de nós, então, tem no seu momento aquilo que precisa para poder aprender na escola da vida. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a ver que tudo acontece com a permissão de Deus para o nosso aprendizado. Não como vingança, não como punição, porque existe uma lei natural de causa e efeito, de ação e reação, que nós vamos, então, prestar contas com o Pai daquilo que fizemos. E quando a gente consegue fazer as coisas boas que prometemos, o que aprendemos, a gente tem aí, então, o bônus. Mas quando a gente não consegue fazer aquilo que nos comprometemos, ou pior, quando a gente se complica mais fazendo as coisas de escolhas não muito boas, a gente volta a adquirir um débito com a lei. Não com o próximo propriamente dito, mas com a lei de Deus, com a lei de amor. E nessa lei de amor que Jesus vem nos ensinar, é que nós vamos, então, começar a trabalhar o beabá do bem. Aquilo que a gente ainda não conseguiu aprender, a gente vai começar aos poucos a ver no nosso dia a dia, porque as coisas aparecem no nosso dia a dia para a gente aprender. São os testes, são as provações para a gente perceber se eu já aprendi. E hoje, a nossa reflexão vai nos remeter a uma avaliação se nós já conseguimos a sermos semeadores. Porque aí a gente fala muito na parábola do semeador, né? Acredito que todo mundo que está aqui já deve ter visto a parábola do semeador. E é com ela que a gente começa, né? Essa mensagem de Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai trazer para a gente esse pequeno versículo, esse início, né, dessa parábola do semeador, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 3, quando Jesus, então, reúne as pessoas, porque nesse movimento aí, olha, veja, Mateus já está no capítulo 13, né? Então, ele já passou do sermão do monte, ele já está mais adiante, para a gente poder se localizar. O sermão do monte está lá no capítulo 5, 6 e 7. Então, aqui Jesus já está falando as parábolas. E quando Jesus percebe a necessidade de oferecer um novo ensinamento, ele reúne, então, as pessoas que ali estavam com ele e começa, então, a contar, a narrar essa parábola, essa história. E ele começa dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E o que nos diz a parábola do semeador? A gente vai, então,
ver a parábola do semeador, mas a gente vai analisar do ponto de vista dos semeadores, do semeador. E geralmente a gente vai no contexto, né, dos solos, que a gente vai já verificar, a gente vai no contexto das sementes, mas aqui ele vai trazer, então, um outro olhar daquele que semeia. Eis que o semeador saiu a semear. E o que que vai nos dizer, para a gente relembrar? A gente vai ter aí esses 4 ambientes, onde Jesus explica a narrativa. Então vejam como Jesus era extremamente pedagógico. Ele, ao falar a narrativa, na mensagem, ele vai mais adiante explicar o que significava cada um desses ambientes aqui, né? Então, na época no tempo de juventude, né, a gente tinha até uma música que começava dizendo: um dia o semeador saiu a semear, e parte da semente no espinheiro se espalhou, ficando sufocada, nenhuma germinou. Caiu a outra parte em pedregoso chão, por falta de raízes, morrendo logo vão. Caiu a outra parte em solo duro e se secou. As aves as comeram e nada aproveitou. Porém, em outra parte, a semente vem cair. E até de 100 por uma conseguem produzir. Assim também é o homem na seara do Senhor. Conforme a nossa alma, assim produz amor. Então, é uma letra, uma melodia, que eu sempre gostei muito, né, porque ela resume de uma forma harmônica, né, com música, o que essa parábola vai nos dizer. E quando a gente analisa do ponto de vista da parábola, a gente vê que a semente era igual, né? O semeador, quando pegou as sementes, era o mesmo tipo, estavam na mesma, no mesmo recipiente de onde ele tirava, para poder jogar ao longo do caminho, por onde ele passava. E ele, na tentativa que as sementes, né, brotassem, germinassem, ele sai, então, tentando em todos os solos, mas cada um tinha uma característica diferente. Então, quando Jesus coloca esses 4 tipos de solos, ele faz uma análise do solo do nosso coração. E a semente, o que que é essa semente, né? Então a gente reforça, que a gente já conhece, que a semente é o Evangelho. A semente é a palavra de Jesus, são os ensinamentos de Jesus, que ele vai distribuir por todas as partes. E Jesus convidou os seus apóstolos, os seus discípulos, a levar a sua mensagem para todas as gentes, para todas as pessoas que estavam precisando. E aí, cada um conforme o seu contexto de vida, conforme a sua percepção, a sua receptividade, essa semente poderia germinar ou não. E aí, para cada um, ele vai dizer em que momento essa semente germinaria, de acordo com nosso contexto íntimo. E é o que acontece, por exemplo, em todas as palestras que a gente escuta, em todos os seminários que a gente participa, as conferências, os congressos, tanto da vida acadêmica, né, mas também como da vida religiosa, das conversas que a gente tem com as pessoas, de orientações que muitas vezes a gente está oferecendo, né, que a gente às vezes até fala: vou te dar um conselho. E o que que acontece muitas vezes, né? A gente tem que pensar que as pessoas, elas são como esses solos, que a gente sai dali com uma sementinha, mas de acordo com as minhas prioridades, com os meus recursos íntimos, com as minhas conveniências, essa semente vai brotar ou não. E quando a gente fala da semente brotar, a gente viu aí nessas características que algumas nem germinaram, porque o solo era tão desafiador, tão endurecido, que não germinou. Nós, com certeza,
Em outras existências, em outras experiências, já tivemos o coração com esse solo, onde a palavra de Jesus chegou, onde uma boa mensagem chegou e a gente nem sensibilizou para que aquilo acontecesse. E talvez hoje a gente aqui e acolá também tenha essa experiência. Existem outros momentos que a mensagem chegou, a gente se sensibilizou, mas ela não durou muito. Quantas palestras já vimos? Nossa, que conteúdo bacana, que conteúdo que veio ao encontro das minhas necessidades. Não, eu preciso fazer isso aí que o palestrante falou. Aí a gente chega em casa ou desliga o computador, desliga o telefone, no momento online, né? Nos momentos de YouTube. E quando a gente desliga, que volta para a vida, né, do nosso cotidiano, a gente parece que tem um momento de perder aos poucos essas informações que naquele momento foram importantes para a gente. Existem aquelas que elas são sufocadas por pessoas que estão ao nosso redor e porque a nossa vontade não foi suficiente para fazer essa semente germinar. Porque a gente não conseguiu dar o adubo necessário, regar, né? E aí a gente vê nas metáforas que Jesus sempre colocava para a gente que adubos são esses, né? Então é a fraternidade, o amor, a perseverança, é a determinação, é a resiliência, é a esperança, é a fé. São tantas coisas que fazem parte desse pacote para a gente continuar seguindo adiante. Porque sem isso, a gente acaba desmoronando, a gente acaba desistindo de muita coisa. Então, quando a gente não consegue perceber que o caminho é esse, que eu preciso passar por determinadas coisas, que não existe acaso, a gente consegue, então, perceber a importância da coisa no nosso dia a dia, de cada oportunidade. Aí a gente começa a ver, então, o problema como oportunidade, e não a oportunidade como problema. Muitas vezes, quando a gente está meio para baixo, quando a gente está meio sem esperança, a gente vê as situações desafiadoras como problemas. E certamente existem situações onde nós vamos precisar de um esforço maior. E nós vamos precisar, além do nosso esforço pessoal, nós vamos precisar de companheiros ao nosso redor que possam nos sustentar para seguir a nossa caminhada. Eu não sei se vocês assistiram O Senhor dos Anéis, mas a gente lembrando aí, né? Quem é que assistiu O Senhor dos Anéis? Dá um ok aqui, né? Para a gente ver quem foi que assistiu. Faz assim, ó. Né? Então, lá no Senhor dos Anéis, tinha o Frodo, que era o responsável pelo anel, né? Ele tinha a missão, olha aí, bacana, ele tinha a missão de proteger o anel, mas existiram alguns momentos na vida dele que ele não conseguiu ser suficientemente forte. E aí, olha aí, né? E aí ele quase perde, né, o anel. Mas ele tinha um companheiro junto com ele, que era o Sam. O Sam sustentava, o Sam colocava ele para cima, o Sam chamava ele para fazer o que ele tinha que fazer. Então, para mim, ele também foi essencial nessa história. E muitas vezes na nossa vida, a gente tem desafios para passar, a gente tem coisas para dar conta que a gente sozinho às vezes fica agoniado. Que a gente sozinho diz, eu não vou dar conta. E aí chegam os benfeitores, chegam os amigos, chega aquela atividade na casa espírita que os benfeitores vão renovar as nossas energias para a gente sair no nosso caminho, para a gente sair, para poder se fortalecer e aprender as coisas. Então, a gente, quando vê a parábola do semeador, a gente vê muito nesse contexto, né? Da semente, do solo, de que de acordo com o solo, e a gente vai ver aqui nesse coraçãozinho que eu estou passando o mouse, que tem as frutas, né? Aí a gente lembra lá no final que as sementes, elas germinaram
30, 60 e até 100 por um. Então, foi uma coisa tão bonita, tão prazerosa, aquele coração estava tão adubado, né, que produziu. E às vezes a gente começa a produzir umas coisas, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Daqui a pouco a gente está produzindo umas coisas. E daqui a pouco a gente só vive Jesus. E a gente lembra lá do apóstolo Paulo de Tarso, quando ele dizia: não sou eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então, quando a gente realmente incorporar os ensinamentos de Jesus, e são vários, vários, a gente precisa conhecer um pouco mais da vida de Jesus, da história, dos ensinamentos, para a gente ver as conexões que tem umas com as outras, umas se complementam, umas se completam, e a conexão de tudo aquilo que ele falou há mais de 2000 anos, no nosso dia, no nosso dia de hoje, né? Na modernidade, com a informática, com tanta tecnologia, mas o nosso coração ainda precisa desse amparo moral, desse amparo divino para a gente poder aprender e seguir adiante na nossa jornada espiritual, na nossa caminhada. A gente não chegou nem no meio ainda, né, da nossa meta de evolução. Então, quando a gente vai ver, olha só o que Emmanuel nos diz nesse texto, né, de semeadores, onde a gente vai, então, não só olhar para as sementes, não só olhar para o solo, mas a gente vai olhar para quem saiu semeando, para o semeador. E aí ele coloca que, transferindo a imagem para o solo do espírito, né? A gente falou ainda agora que Jesus trabalha metáforas, né? Então ele pega a metáfora do solo e leva para o solo do espírito, da nossa alma, do nosso íntimo, do nosso eu. Em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros, obreiros de quê? Da boa vontade, a santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. Então, aqui é que a gente começa a fazer essa reflexão do semeador. Eu recebi a semente ou eu levei a semente? É nesse momento que a gente vai ver que ele não vai terceirizar o trabalho dele, né? Meu filho, você tem essas sementes aqui. Ah, ok. Vou contratar um bocado de gente para levar essas sementes e vou ficar aqui só olhando. Então a gente vai ver que não é isso que acontece. Que o que acontece aqui é que ele aceitou o convite, que ele saiu, então, com as sementes, cuidando, guardando da melhor forma, para que elas não fossem jogadas, né, não fossem perdidas de qualquer jeito, e aí ele vai, né, sai do seu conforto, estava parado, estava na casa, onde é que ele estava? Ele estava fazendo coisas para alguém? Estava fazendo coisas para ele, mas ele sai dele para beneficiar corações alheios, para beneficiar outras pessoas. Então, cada solo daquele que a gente viu aqui eram outras pessoas, eram outros corações que ele foi levar à semente. Então, ele fez esse movimento de sair de si para ir ao encontro das pessoas. E não de encontro, né? De encontro é quando a pessoa tem um conflito, mas ao encontro, ele estava entrelaçando a sua vontade, a sua boa vontade, digamos assim, para levar essa semente, para levar esse conteúdo na perspectiva, né, de que elas brotariam, ou ele fez a parte dele. Mais adiante, cada um vai responder por si pela semente que recebeu. Se germinou, se não germinou, se a semente foi destruída, como foi que soou. Mas o semeador, ele saiu com essa lição de levar as sementes, de semear. E mais adiante,
Emmanuel vai nos dizer o seguinte: aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. Então, veja, aqui eu estou quietinha, na minha casinha, no meu mundo, né, sem ninguém me perturbar, sem ninguém tirar minha atenção, eu estou fazendo só o que eu quero, eu estou aqui, eu comigo mesma. E aí, existem momentos que a gente vai começar a perceber que a gente precisa das pessoas, que a gente precisa da convivência. Quando a gente vê nas necessidades básicas do ser humano, a gente vai ver que a vida de relação é uma vida para o ser humano, é uma vida para nós, homens e mulheres. A gente precisa, né, sair da ilha, a gente precisa sair da casinha para se conectar com as pessoas. E muitas vezes as pessoas hoje, até por conta de tecnologia, né, de eu não saber utilizar bem a tecnologia, eu fico o dia ou uma grande parte assistindo filme, eu fico grande parte no WhatsApp, eu fico no Facebook, eu fico no Instagram e nas várias outras mídias, achando que eu estou interagindo quando eu só olho e eu não converso, eu não faço o contato olho no olho, quando eu não troco essa energia, né, de almas em contato, da convivência. E aí, por outro lado, quando eu estou... Oi, gente, voltei. Estão me ouvindo de novo? Eu estou. Obrigada, desculpa, caiu tudo aqui. Mas então vamos dar uma continuidade, né? Quando a gente estava falando que as pessoas se fecham no seu mundo, né? E nós somos seres chamados gregários, né? Nós precisamos interagir com as pessoas. E aí é nesse momento que a gente começa, então, né, nesse convite para semear, a gente sai do nosso eu e vai para o interesse geral. A gente vai para as pessoas. Quantos de vocês já interagiram, né, com as pessoas? Como é que foi isso? E aí a gente vai ver que, nesse geral, as pessoas é diversidade. São pessoas que a gente vai dizer, ah, mas eu não concordo com o modo de vida. Ah, mas eu penso diferente. Sim, pensamos diferente. Mas é justamente essa diversidade, esse pensar diferente, que vai nos ajudar a crescer e vai nos ajudar a ver o mundo ampliado, não só o nosso mundo. E aí a importância do respeito para com as opções de vida das pessoas, né? Então, como é que eu vou interagir? As pessoas pensam diferente, mas eu vou precisar levar a mensagem que eu já tenho, essa sementinha que a gente pode levar para as pessoas. Vai fazer bem para todo mundo? Todo mundo vai ser o solo que vai brotar? Não sei. Mas eu preciso levar, né, a minha experiência de vida, a minha palavra, essas coisas que a gente aprende aqui na doutrina espírita, na casa espírita, nos estudos espíritas, nas leituras que a gente faz, e também para as pessoas de bem que a gente acompanha. Então, aqui, a gente tem uma outra passagem na mesma mensagem que Emmanuel vai nos alertar. E ele vai dizer: e na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros. Aí vem aquelas 4 partezinhas que a gente mostrou anteriormente: os espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras, ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. E é justamente quando a gente sai da gente, que vai aqui para o interesse geral, que a gente vai ver as pessoas que têm os seus valores, as pessoas que têm as suas dificuldades, as pessoas que têm a miséria da alma, que perderam a fé, que perderam a esperança, e o quanto elas precisam dessa semente na vida delas, de uma palavra na vida delas, para poder, então, se fortalecer e seguir adiante. Quantas pessoas precisam
dessa sementinha que a gente possa, então, levar para elas, né? Então, essa terra das almas, a gente às vezes não quer esse contato, porque a gente não quer ter a responsabilidade, né, ou o compromisso de alguém na nossa vida. E a gente lembra lá do Pequeno Príncipe, né, quando ele fala que a gente é responsável por aqueles que a gente cativa. Então, quando a gente está junto na caminhada, a gente precisa perceber algumas coisas. E aí, quem é que está do seu lado? Agora, aqui, né, nesse momento de palestra. Você está na sua casa, você está no seu trabalho? Com quem você está? Com quem você convive? Com quem você mora? Com quem você trabalha? Quem é o seu companheiro na casa espírita? Então, a gente vai precisar fazer essa avaliação, né, de um lado para o outro, ver quem é que está ao nosso redor, para a gente poder, então, verificar quem são essas pessoas. Pessoas que estão sufocadas por espinheiros, pessoas que estão reféns de sentimentos inadequados, aquela pessoa que acha que ela só é feliz quando o outro está com ela, porque a gente pode ser feliz e deve com os valores da alma que a gente tem. A gente falou lá no início, os tesouros do céu, que a gente vai conquistar a partir do momento que a gente se torna um instrumento de Deus para fazer o bem. Porque o bem nos dá uma satisfação tão grande que quando a gente conseguir perceber, a gente não vai parar de fazer, tenho certeza. Então, como é que estão as vidas dessas pessoas? Com espinheiros, a pobreza da alma, revestida de pedras, intoxicada por pântanos, e tem relações tóxicas, tem pessoas que só querem se aproveitar das outras, que fazem a outra de refém emocional, que não valorizam o potencial das pessoas. Então, essas situações, elas vão desgastando muito. Existem os problemas da saúde física, da saúde mental, da saúde financeira, né? A gente é um país que tem uma hora que trabalha para sair da miséria, aí sai da miséria, aumentou, né? Aí depois a miséria volta. Então tem que novamente fazer um novo trabalho. A educação, né? Aí a gente tem um nível de pessoas analfabetas ainda muito grande. Trabalha para educar, né? E qual é o papel? É só o papel do governo? A gente também tem a nossa parte na sociedade. Lembra que a gente vive em sociedade. A gente pode levar essa sementinha para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí a gente imagina, né? Aqueles missionários de Jesus que vieram, tantos que chegaram na Terra, a missão deles com os povos por onde eles passaram, né? Quantas contribuições as pessoas tiveram. E a gente vai ver Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco, para quantas pessoas eles lançaram as sementes? Quantas pessoas conseguiram fazer com que essa semente brotasse no seu coração? E assim somos nós, né? A nossa missão, a nossa família, como é que ela está? No nosso quarteirão onde a gente mora, no nosso bairro, na nossa cidade, e por aí vai. Né? Se a gente chegasse, você vai ser responsável para cuidar, para levar boas coisas, bons ensinamentos para as pessoas que moram na sua rua. A gente ia dar conta? A gente vai ficar com medo. Mas chega um momento que a nossa semeadura, ela vai ter que levar a semente para esse grupo grande de pessoas. Mas ela começa com a gente. Lembra? Ela começa com a gente e depois com quem está ao nosso redor. E aí a gente trouxe aqui essas imagens para a gente lembrar de Jesus falando para todos nós, né? O Sermão do Monte e tantas outras situações que Jesus ensinou para a gente. E vejam que é aqui que ele começa a lançar as sementes. Cada encontro que Jesus tinha com as pessoas, seja a multidão, seja os discípulos, seja os apóstolos, ele lançava sementes. Ele lançava ensinamentos que alguns aprendiam, outros não conseguiam ecoar no seu coração. E a gente lembra de um apóstolo dele que, equivocado, acabou traindo Jesus. Que outro também acabou negando Jesus. E nós?
A gente está aceitando, a gente está negando, a gente está traindo, a gente está dizendo que é cristão, mas na hora que precisa fazer a caridade, a gente recua, né? A gente faz de conta que não viu. Esses valores, né, da alma, a gente está conseguindo. Então, a gente vai mostrar para vocês vários momentos que Jesus lançou a sua semente para a humanidade. Aqui é apenas uma delas. Então, Jesus curava, Jesus consolava, Jesus ensinava, e a gente vai ver mais adiante aqui várias curas de Jesus, quando ele se doava para as pessoas, e alguns criticaram. Como curar no dia de sábado? Sábado não pode. E ele dizia, mas como não fazer o bem? Tem dia para a gente fazer o bem? Não tem dia. Nós precisamos ser cristãos 24 horas. Mas às vezes é difícil. Às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente está com o emocional abalado e a gente dá uma palavra mais áspera para alguém, a gente responde de forma diferente, a gente se recusa a ajudar, a gente coloca condições para ajudar. E aí, aquele momento que a nossa semente, que nós, semeadores, a gente ia lançar uma semente, a gente segurou a semente. Segura a semente, não joga a semente. E a gente vai ver o momento que Jesus conversa aqui, ó, com a mulher samaritana, porque as mulheres, né, ao longo desses milênios, sempre tiveram discriminação, sempre foram é, marginalizadas, utilizadas de formas sem respeito, e a gente continua vendo isso até hoje, né? A falta de respeito, a falta de cuidado, tantas coisas acontecem, né, com nós, mulheres, o feminicídio aí, hoje, estando mais visualizado, campanhas para que isso aconteça, e Jesus foi lá com ela, e ele falou da água que mataria a sede, não era a sede do corpo, era a sede da alma, e essa água era a mensagem dele, mais uma semente. Quando a gente vê ele aqui com a mulher adúltera, né, e que ele também proporciona um aprendizado para tantos, dos mais novos aos mais velhos, e recomenda para não tornar a pecar, assim como em várias curas. Nós já estamos preparados para sermos curados por Jesus, ele já nos deu o remédio, né? Ele já nos deu os ensinamentos, ele já colocou a semente para a gente. Agora a gente precisa utilizar essa semente para a gente seguir adiante, para a gente poder significar, para a gente poder reavaliar e para a gente poder, então, fazer o nosso movimento de transformação íntima, de transformação moral. E aí a gente vai ver aqui quando Emmanuel diz: afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Então, aqui o ponto de vista, mais uma vez, a gente enfatiza que é naquele que saiu a semear, naquele que estava predisposto a servir. Então, a nossa inibição, a nossa timidez, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, essas coisas, elas precisam ser vistas para que a gente possa, então, ajudar nas coisas mais simples, nas coisas mais simples que a gente pode fazer. E assim, quando a gente está disposto a ajudar, vai ser sempre uma felicidade. A gente consegue, então, sair da gente e semear, né? Mas aquela semeadura, a gente não precisa colocar no Instagram que a gente ajudou, que a gente semeou. A gente faz a nossa parte. Porque quem precisa ver, vai estar vendo. E o nosso sentimento também, a nossa emoção, a nossa intenção, ela vai contar muito. Eu estou com a intenção de ser vista, não vou fazer aqui porque eu quero ser vista, ou eu estou com a intenção de ajudar. É essa intenção que vai valer para todos nós. Quando a gente começar a sair, a semear, quando a gente começar a levar as boas palavras, os bons atos, os bons pensamentos para as pessoas, porque a gente às vezes fica pensando, mas eu não consigo sair ajudando as pessoas. Mas talvez você consiga hoje à noite,
todo mundo convidado para hoje à noite, antes de dormir, fazer uma oração pela paz, uma oração pela harmonia das pessoas da sua família, pela saúde das pessoas, para amenizar a dor daqueles que sofrem dores físicas, dores morais, para fortalecer os pais que cuidam de filhos que têm problemas de saúde, problemas mentais. Enfim, a gente consegue ajudar saindo da gente, pensando no próximo, pensando naquela multidão que nós falamos anteriormente. E aí sim, a gente consegue sair para semear, que o nosso pensamento, ele pode estar conectado para ajudar pessoas, que as nossas mãos, elas conseguem ajudar as pessoas, que as nossas palavras conseguem ajudar as pessoas, conseguem levar ânimo, conseguem levar afeto. E uma vez eu ouvi de uma paciente com câncer de mama, ela dizia, poxa, eu só queria ouvir um bom dia, eu só queria que alguém tocasse no meu ombro. E aí, como é que você está? Porque essa interação, ela é muito importante, né? Todos nós somos importantes. Todos nós precisamos de uma segunda chance na vida. Muitas vezes, aquele que errou conosco e fez alguma coisa contra nós, ele precisa do nosso perdão e nós precisamos perdoar para que a gente possa estar bem com a gente mesmo e tirar esse fardo do nosso coração. É desafiador, mas é possível a gente seguir adiante. Então, com isso, a gente conclui a nossa reflexão da noite de hoje e também convida, né, que ao longo da semana a gente possa pensar no nosso dia a dia, já começando de agora, já está valendo de agora, que eu estou semeando na minha vida. Que semente o meu pensamento pode contribuir para a humanidade? E é assim que começa, né? Aquela musiquinha que o Nando Cordel canta, a paz do mundo começa em mim. Então, é esse sentimento que eu vou trabalhar no meu coração, é essa harmonia que eu vou trabalhar na minha cabeça, na minha mente, que vai me ajudar a ser esse semeador, a sair de mim e estender a mão para o meu próximo. Mas se eu ainda não tenho condições, em toda análise que a gente vai fazer, eu preciso então pedir ajuda. Porque um momento atrás a gente poderia ser aquele que estava precisando de ajuda, e vejam que existem momentos que a gente ajuda, tem momentos que a gente é ajudado. A gente está nesse processo, mas a gente tem que sair da nossa casinha, do nosso cantinho, da nossa ilha, e dizer, eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Então, que possamos ser os melhores semeadores do Cristo, que possamos levar muitas plantações, mas não se preocupem, porque talvez essa semente não brote agora, talvez só mais adiante. E a gente que trabalhou na evangelização sabe muito bem disso. A gente leva a sementinha para aquele coração infantil, juvenil, e muitas vezes é mais adiante na vida adulta que o que a gente falou, como a gente acolheu, o abraço que a gente deu, com energia carinhosa, e que a pessoa vai lembrar, poxa, um dia eu recebi tanto afeto, chegou a hora de semear o afeto que eu recebi. Então, que sejamos semeadores do Cristo, hoje e em todos os dias de nossas vidas. Gratidão, amigos. Obrigada pela noite de hoje, pela oportunidade. Agradecemos, Rita, a sua participação. Alguém deseja fazer algum comentário, alguma colocação, alguma dúvida? Eu gostaria de falar um pouco, dois pontos. Estão me ouvindo? Sim, pode falar, Beck. O primeiro ponto é agradecer a Rita de Cássia pela linda mensagem, pela bela apresentação que foi feita aqui, muito bem conduzida, e também dizer que é um prazer muito grande revê-la. Nós vimos muito lá na federação. Muito obrigado pela mensagem de hoje e parabéns pelo carinho com que foi realizada essa mensagem. Obrigado.
Obrigada, Gutenberg. Eu confesso que quando eu vi você entrando na sala, eu disse, eu conheço esse querido. É, eu que agradeço a participação de vocês, né, e todas essas reflexões que cada mensagem, né, por menor que seja, ela traz para a gente, né, é importante a gente olhar os pequeninos ensinamentos do dia a dia. Obrigada, Gutenberg, saudade de você. Boa semana, eu também. Tchau, tchau. Obrigada. Andresa, pode fazer a prece de encerramento? Posso sim. Então vamos. Vamos continuar harmonizados com toda a equipe espiritual que está presente nesse momento na casa de cada um de nós. Agradecer essa grande oportunidade que tivemos, que possamos, diante desse estudo, ser semeadores. Semeadores de Cristo, semeadores da paz. Que Jesus esteja sempre conosco, nos orientando, nos conduzindo para bons caminhos. Que nossa semente seja nossas atitudes de todo dia, com os nossos familiares, nossos amigos. Te agradecemos, Senhor, pela imensa oportunidade. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, gente. Bom final de semana. Deus abençoe a todos nós. Obrigada, bom final de semana também. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigado, Rita, mais uma vez. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade. Tchau, tchau.